Via Justiça de hoje, a situação carcerária no Brasil e o tratamento aos presos. Um livro sobre o tema está sendo lançado pela EJEF, que é a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nossos convidados são os autores do livro, o presidente da AMAGES, Associação dos Magistrados Mineiros, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, e o professor Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. Doutor Luiz Carlos, como que surgiu a ideia desse livro? Como o senhor define a importância dele? É um prazer, Carlos, ter essa oportunidade de estar com você mais uma vez, e agora especialmente na agradável companhia do professor Sapori. De fato, sempre me desafiou um pensamento a respeito do que é o tratamento penitenciário que é dispensado à população prisional a partir de uma leitura do prisioneiro, não é? Então, essa oportunidade surgiu dentro de um trabalho da Fundação ABSE Brasil, com o apoio da União Europeia, para que se fizesse essa pesquisa, né? Então, a pesquisa tem um enfoque em especial sobre a tortura, os maus-tratos e a assistência a essas pessoas privativas de liberdade. A partir dessa pesquisa, né, a ABSE procurou um instituto com expertise nesse assunto e teve a felicidade de encontrar a disponibilidade do professor Luiz Flávio Sapori, que, então, o professor Sapori preparou todo este projeto para visitar pessoas em privação de liberdade, salvo engano, 1.520 pessoas foram ouvidas, é um trabalho robusto, né? E que elas foram, então, apresentando no estudo de caso, né, as suas considerações sobre o tratamento que receberam. Eu não conheço um trabalho a partir do prisioneiro em território nacional nem internacional, eu não conheço, né? Então, eu achei que foi uma pesquisa muito interessante e a gente teve a oportunidade de fazer alguns comentários em torno dela. Professor Sapori, eu achei o título do livro impactante, Tratamento Penitenciário, um estudo sobre a tortura, maus-tratos e assistência às pessoas privadas de liberdades. Quer dizer, os senhores põem o dedo na ferida, ou nas feridas, né, do sistema penitenciário. Qual é o tamanho dessa ferida, professor Sapori? É uma ferida aberta, meu prezado amigo Carlos Menezes. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela possibilidade, né, de novo debatermos um tema tão importante, e na companhia do meu queridíssimo amigo, Dr. Luiz Carlos Santos. Carlos, essa ferida, como você bem disse, na verdade, é uma chaga, né, Luiz Carlos? Eu acho que é uma expressão visual mais realista do sistema prisional brasileiro. A pesquisa foi feita em Minas Gerais, que é um dos melhores sistemas prisionais do Brasil, hein? Nós fizemos um estudo, né, num estado que tem uma gestão prisional já há algum tempo, pelo menos nos últimos 15 anos, que melhorou muito. E, mesmo assim, conseguimos identificar o fenômeno dos maus-tratos da violência como uma realidade muito corriqueira, institucionalizada, banalizada, naturalizada no dia a dia das unidades prisionais. Algo que não é novidade propriamente dito falar e afirmar esse tipo de conclusão, mas, como bem disse o Dr. Luiz Carlos, essa pesquisa ela é inédita em âmbito nacional, porque nós aplicamos um survey, um questionário, com mais de 60 perguntas fechadas, a 1.500 presos. Ou seja, nós entrevistamos indivíduos que passaram ou estão passando pelo sistema prisional, e estavam, inclusive, cumprindo já medidas do sistema APAC. Então, nós tivemos uma verdadeira pesquisa de vitimização. Esse é o termo correto, técnico correto, Carlos. A primeira pesquisa de vitimização, né, de violência no sistema prisional feita no Brasil, talvez na América Latina, né? Eu também não conheço nada similar em âmbito nacional ou internacional. Daí a importância dela. Também realizamos entrevistas qualitativas, foram mais de 40 entrevistados, homens e mulheres, presos e presas,
Importante que isso fique claro, a pesquisa ela considerou a questão de gênero, inclusive com conclusões bastante interessantes, talvez a gente possa até discutir ao longo do programa. Então, nós procuramos entender quantitativamente, quanto qualitativamente, como é que é o dia a dia dessas manifestações de violência entre os presos e, né, a violência institucional do sistema com os presos. Né, e como isso, de alguma maneira, se combina no atendimento à saúde, alimentação, assistência educacional, trabalho, como todas essas dimensões se combinam na violência cotidiana do sistema prisional. O presidente da MAS, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, é também o titular da Vara de Execuções Criminais daqui de Belo Horizonte e diretor executivo do programa Novos Rumos. O professor Sapori é ex-secretário adjunto de Segurança Pública de Minas Gerais. Colocando assim, eu estou conversando com duas pessoas que representam o Estado. Então, a gente coloca, por que o Estado, até hoje, não tem o controle sobre isso? Por que essa violência está acontecendo, doutor Luiz Carlos? Carlos, isso é muito interessante, né? Você foi muito feliz na sua colocação, que é exatamente nós também nos sentimos no sentido de estarmos em mora com a população prisional. Eu me sinto isso tranquilamente. O trabalho não busca apontar o dedo para quem quer que seja, até porque não há solução para isto que venha de um determinado movimento. Então, ela muito mais exterioriza essa situação, que é um pouco de perplexidade. Se você pensar bem, e o professor Sapori acabou de dizer aí, né, que as pessoas, isso vai acontecendo e parece que é um hábito, é comum. Né? Quando eu era juiz lá em Prados, Carlos, onde eu tive a honra e o privilégio de te conhecer pessoalmente, você que é advogado, da mesma forma, né? Obrigado. Né? E teve lá uma casa do Cívio, né? Que eu tive o prazer de atuar, e naquela época, você conhece Prados, era uma pequena comarca que guardava lá talvez uns 20 prisioneiros. Né? Logo que eu fui lá, Sapori, cheguei, uma das primeiras visitas que eu fiz à comarca foi à prisão. Né? Seguindo aí a lição da minha mãe, vai lá e visita os prisioneiros. E quando eu cheguei lá, eu descobri esse cenário de prisão que a gente vê em todo canto, de mau cheiro, de ambiente insalubre, de ambiente que tem mofo e tal, essas coisas, e que, para a minha perplexidade maior, nem os próprios prisioneiros eu não percebia aquele mal-estar que eu senti, nem entre eles, e muito menos entre as pessoas que estavam trabalhando ali. Não é? Então, parece que é algo que está colado no nosso imaginário, que está colado como se aquilo fosse algo natural. De minha parte, quando fui embora de lá, me senti muito mal e sempre fiquei pensando o que poderia ser feito para mudar. Lá naquela pequena comarca, nós chamamos a comunidade para poder fazer uma transformação, porque, repito, não se trata de uma mudança sozinha. Então, na verdade, acho que nós precisamos discutir mais, e seria muito importante que, a partir de conversarmos e conhecermos o que o prisioneiro passa, para que as pessoas da sociedade conheçam melhor onde e o que estamos fazendo com ela. Professor Sapori, no prefácio do livro, o ex-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, desembargador Nelson Messias, ele define o livro dos senhores como uma denúncia. Sim. Eu pergunto para o senhor, como conduzir debaixo de vara o réu desse libelo acusatório? Porque parece que esse réu não se intimida, né? Esse réu aí, nós estamos falando, envolvemos o sistema prisional em alguma medida, né, Carlos? Infelizmente. Pois é. Mas não deixa de ser uma denúncia, mas eu também quero enfatizar o que o doutor Luiz Carlos chamou a atenção. É uma denúncia, o desembargador Nelson, você tem razão, na medida que explicita a dimensão e a magnitude do fenômeno. Mas, ao mesmo tempo, esse livro não pode ser interpretado como uma denúncia no sentido de apontarmos os culpados.
né, de apontarmos o dedo, dizer o problema são os agentes penitenciários, os policiais penais, né, os diretores, né, o problema, o culpado são os próprios presos. O estudo foi muito sociológico, cara, né? Eu me preocupei junto com a equipe, nós montamos com profissionais muito gabaritados da PUC Minas, né? Nós fizemos um estudo de mais de um ano, foi ao longo de todo o ano de 2019, início de 2020, né? Então foi um período longo. Então nós nos preocupamos em entender as várias facetas do fenômeno. Por exemplo, fica claro que uma das dimensões da violência do sistema prisional é na relação entre os presos, nas disputas de poder, nos acertos de contas. Isso é muito importante. E tem, o que é preponderante, essa violência institucional, né? Não só dos funcionários, mas tem uma violência que está na baixa qualidade dos serviços prestados. Essa talvez seja uma das principais conclusões da pesquisa. A violência dentro do sistema é uma violência física, psíquica, tem muita coerção psíquica, muita coerção, né? Pelos estigmas, pelo palavreado, pela forma de desqualificar internamente o preso. Tem também muita violência nas visitas, né, nas revistas dos parentes. Essa é uma questão que o sistema prisional brasileiro, cara, não resolveu até hoje. Isso impacta diretamente essa realidade, mas temos a qualidade da alimentação, temos a deficiência do trabalho oferecido, temos praticamente uma incapacidade de oferecer alternativas de qualificação educacional. Doutor Luiz Carlos, eu gostaria que o senhor comentasse essa fala do professor Sapori. Carlos, na verdade, a solução que o professor Sapori nos oferece, algumas das medidas que ele oferece, são todas muito ricas e preciosas. Parece-me que sempre há uma solução de continuidade em todo o trabalho que se faz também nessa área. Na verdade, é necessário que esse diagnóstico, esse retrato, essa denúncia, como na palavra do desembargador Nelson Messias, que é oferecida à sociedade, ela deve servir para aquela indignação, para que se faça um grande projeto em torno disso. Não há, repito, uma solução mirabolante, mas há, sim, soluções que podem ser aplicadas, né? Sobretudo, na caminhada dessas pessoas, na acolhida dessa pessoa em privação de liberdade, individualizando a pena, sabendo quais são suas aptidões, sabendo suas principais carências e suas necessidades, para que o tratamento seja, de fato, alcançado. E o tratamento penitenciário, que é o nome que se provoca nessa obra, é o tratamento, como estamos tratando essas pessoas e o que é que nós oferecemos. Porque é caro, é um serviço caro, não é? E que não é possível que nós vamos ter um tratamento tão caro para fazer essas coisas que estão aqui exteriorizadas. Não é isso? Não é? Então, esse tratamento ele precisa ser, talvez, melhor planejado. E é esse planejamento, mas não é um planejamento, Carlos Menezes, de um período de 1 ano, de 6 meses, de 2 anos, é um planejamento a longo prazo que precisa ser desenvolvido e levado à continuidade. Nós vamos continuar conversando sobre isso no próximo bloco. O Via Justiça faz agora um rápido intervalo. Estamos de volta com o Via Justiça, hoje falando sobre a situação carcerária no Brasil e o tratamento aos presos. Um livro sobre o tema está sendo lançado pela EGEF, a Escola Judicial Desembargador Edésio Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Participam do programa hoje o presidente da AMAGES, Luiz Carlos Rezende e Santos, e o professor Luiz Flávio Sapori, que são os autores do livro que está sendo lançado aqui em Minas Gerais. Professor Sapori, o livro tem no título um estudo sobre tortura, maus tratos e assistência. Maus tratos a gente sabe, mas eu pergunto, está tendo tortura até hoje? O conceito de tortura hoje, cara, ele é bem amplo, né? Tortura não é necessariamente pegar o preso e colocá-lo, por exemplo, num pau de arara, né, para espancá-lo. Esse tipo de prática ela é absolutamente residual.
no sistema prisional, conforme, pelo menos mineiro, conforme a gente identificou na pesquisa. Existem situações ainda que acontecem em Minas Gerais, num nível ainda baixo, mas acontece, que é onde o preso ficar numa solitária, numa prisão isolada, né, uma cela isolada. Há regulamentação nacional e internacional para isso, né, o tempo que isso pode acontecer e o tipo de mecanismos. Porque muitas vezes, como medida disciplinar, isso pode acontecer, né, o isolamento do preso em celas específicas. Mas muitas vezes isso acontece por um tempo longo, né, por um tempo fora dos parâmetros legais das convenções internacionais. Isso é considerado tortura. Nós analisamos, por exemplo, a prática, algo que é muito presente na vida dos presos, a revista das celas. Algo banal e óbvio, todo o sistema prisional tem que ter revista das celas para se identificar. Evidentemente, utensílios, materiais estão autorizados. É importante identificar se não há armas indevidas. O problema é que, muitas vezes, essas revistas nas celas, elas envolvem um tipo de violação, né, das propriedades, né, daquelas coisas mais elementares dos presos, que para eles são muito importantes. Cadernos, fotografias, né, algumas lembranças familiares, e muitas vezes a revista se transforma numa destruição quase que completa desse material. Isso é uma violência. É fato que isso é uma violência. A violência está, nós identificamos ela, por exemplo, na prática do uso muito indiscriminado das balas de borracha. Isso apareceu como um dos principais dados da pesquisa. As balas de borracha, nesse armamento não letal, hoje ele é amplamente utilizado em Minas Gerais, no Brasil, é legal, é isso mesmo. Esse armamento é usado por grupos táticos para situações de motins, né, de desordem mais generalizada. O problema que a pesquisa revela é que há um uso muito indiscriminado, muito banalizado desse armamento não letal, que, mal utilizado, fere, atinge o olho, né? Pode atingir. Exatamente, essa bala de borracha, ela dói, porque a gente vê as feridas nas fotos ali. Exato, você tem que ter procedimentos técnicos para a utilização disso. Isso não pode ser, né, um instrumento para usar para qualquer situação, para qualquer tipo de conflito e qualquer instância de conflito cotidiano. Então, isso ficou muito claro que, né, praticamente quase 70% dos entrevistados, ao longo do tempo que eles passaram na prisão, vivenciaram situações onde a bala de borracha foi usada de uma maneira muito indiscriminada. Né? Mas também fica muito claro, e aí vou passar a falar para o meu prezado amigo, doutor Luiz Carlos, que toda essa violência, eu acho que essa é a principal conclusão da pesquisa. Eu e o Luiz Carlos analisamos muito isso no livro. Essa violência não é propriamente culpa do policial penal. Não podemos, de novo, Carlos, apontar o dedo. É o sistema, é a dinâmica estrutural, né, do sistema prisional que leva a essa violência, né, que leva a esse tipo de prática, muito em função da ausência do Estado na garantia das condições mínimas. Nós concluímos que a relação, quanto mais violenta é uma prisão, são prisões, em Minas Gerais, onde a assistência à saúde, educação, trabalho são precárias. Percebe essa conclusão? A precariedade das assistências previstas em lei, o básico, determina, em boa medida, o grau de violência dentro da prisão. Então, quanto menos Estado, quanto menos capacidade do poder público de oferecer o básico, mais o ambiente prisional se torna violento. Então, tem uma saída. A pesquisa está dizendo, opa, se é por aí, então, vamos fazer o básico, vamos cumprir a lei de execução penal de uma maneira simples e direta, que essa violência diminui. Mas isso é que eu tenho a curiosidade, doutor Luiz Carlos, por que as leis estão aí, está tudo no papel lá escrito direitinho, regras de Mandela, por que isso não é respeitado? O que dificulta esse respeito a essas leis? Não há, e os órgãos fiscalizatórios deveriam atuar com mais eficácia, mais intensidade? O que está acontecendo? Não está tendo fiscalização disso? Não, a gente percebe que esse é um drama mundial, né? A prisão como pena é algo recente, relativamente na história do mundo, relativamente recente, né? A prisão ela era o lugar onde as pessoas aguardavam para receber a pena, que às vezes era pena capital, né?
diversas formas de morte, às vezes cortava-se a mão, às vezes se transformava em escravo, etc. Né? A pena, quando chegaram ao início da pena privativa de liberdade como algo suficiente para resolver a pendência, acharam até que era uma evolução. Em vista das outros tipos de punição, até parece razoável mesmo. Acho que chegamos a um ponto que esse grito que se sai desse trabalho do professor Sapori, ele tem que ecoar. Né? Ele tem que ecoar. Nós já vimos decisões do Supremo Tribunal Federal muito duras com relação ao tratamento da população prisional do Brasil, não diferente da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Né? Então, há realmente um contexto nesse sentido mesmo. O próprio Conselho Nacional de Justiça mantém um departamento para isso, e etc. Mas o retrato continua mostrando, sobretudo, a questão da tortura, que nos dói mais. E a tortura, que o professor Sapori, aqui eu acrescento um outro ponto, que existe a própria tortura entre os próprios prisioneiros. Né? Então, isso é algo extremamente complexo. O que penso é que estruturas prisionais gigantescas, que têm mais de 500, 600 pessoas, né? Hoje nós temos estruturas prisionais aqui de 3.000 pessoas, né? Elas ficam praticamente inviáveis para o controle das políticas penitenciárias que devem ser desenvolvidas. Daí é que o resultado que se mostra no próprio trabalho, Carlos, é de que das APACs, cujo número de pessoas em privação de liberdade é bem menor, não temos APAC com mais do que 250 pessoas em cumprimento de pena, é que o tratamento é alcançado em níveis satisfatórios. Não é? Não há nenhuma perfeição, até porque a própria APAC é algo que não está pronto e acabado. E lembrando a você que o processo de privação de liberdade ele é sempre dinâmico, vão acontecer fatos novos. Né? Existem hoje outras privações, como de internet, como de contatos e tal, que são novos, né? Que hoje são novas dores que a pessoa experimenta. Então, nós temos que pensar sobre isso sempre. Tá? Então, na verdade, só te interromper, desculpe, é só para dizer que a história está mostrando que esse trabalho que as APACs desenvolvem tem alcançado melhores objetivos previstos na Lei de Execução Penal. Desculpe. Parece que o senhor está com um livro aí nas mãos. O senhor pode mostrar para a gente aí, ó. Lembrando para o telespectador, ó, tratamento penitenciário, um estudo, né, sobre, aqui está difícil para eu ler, é um estudo sobre tortura, maus tratos e assistência às pessoas em privação de liberdade, né? E tem aqui, ó, esse cidadão aqui, que tem a história dele aqui, que é no e o outro cidadão, cadê o outro cidadão? E o outro é esse moço aqui, vai muito mais tímido, esse aqui tem que ficar mais escondido. Rapidamente, só para uma dúvida, tirar uma dúvida, doutor Luiz Carlos, pelo que o senhor falou aí, as APACs são a solução, vamos dizer assim, imediata para esse problema? São uma das soluções? Seria isso? Não, eu não chamaria de tanto. Eu diria que a APAC tem se mostrado como uma alternativa que tem alcançado de forma muito melhor, e quem está dizendo isso são os próprios prisioneiros, os objetivos da Lei de Execução Penal. Agora, seria de uma ousadia muito grande eu dizer que ela é a solução de todos os problemas, que eu não posso ser liviano dizer isso. Viu? Eu gostaria de citar aqui que o doutor Luiz Carlos é também presidente do Conselho de Administração da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Não é isso, doutor Luiz Carlos? Essa fraternidade chamam de fraternidade. A famosa FEBAC. A FEBAC, né? É mais um desses conselhos que a gente atua com carinho, sem nenhuma contraprestação financeira. O tempo passa rápido. Professor Sapori, suas conclusões. Bom, uma das principais conclusões desse estudo, do meu ponto de vista, é a situação é grave, a violência, os maus tratos são uma realidade complicada do sistema prisional mineiro brasileiro, mas tem jeito. O livro é absolutamente otimista em dizer temos todas as condições
no médio e longo prazo, de construir um sistema prisional no Brasil digno, humano e rigoroso, dentro da lei. Conclusões do senhor, considerações finais, doutor Luiz Carlos? Carlos, as considerações eu deixaria o seguinte. Na minha cabeceira, no meu criado, Sapori, eu tenho um livro de mais ou menos assim, umas 1.200 páginas, que é de Victor Hugo, que chama Os Miseráveis. E a grande história dos miseráveis é a presença do policial Gerard e implacavelmente contra o prisioneiro fugitivo Jean Valjean, né? E, ao final, eles se encontram e a história mostra que todos os dois tinham objetivos corretos. Acho que, e dói muito mais no policial depois, né, de descobrir isso. Acho que nós precisamos despertar muito nas pessoas que trabalham com o sistema prisional como um todo, a necessidade de conhecermos melhor as pessoas que estão indo para a prisão e os motivos. Acho que isso é muito importante para a gente que faça uma qualificação da pessoa que, de fato, precisa experimentar uma medida tão excepcional. Na minha qualidade de juiz, meu caro amigo Carlos Menezes, há 24 anos nessa tarefa, eu digo que eu sempre me absolvi dizendo, olha, ao tempo daquela sentença, que hoje eu vejo como muito dura, eu achava que era o melhor e me absolvia. Depois desse trabalho, da pesquisa que foi feita, eu digo que só o juízo final é que vai poder me absolver. É isso. Muito obrigado aos senhores pelas participações. O Via Justiça de hoje termina aqui. Nós conversamos com o presidente da Mages, juiz Luiz Carlos Rezende Santos, e com o professor Luiz Flávio Sapori, especialista em segurança pública. Anote aí o nosso endereço para contato, viajustiça@mais.com.br, e acompanhe a gente também pelas redes sociais da Mages. Obrigado por sua audiência. Até o nosso próximo encontro.